Olá, meus amores! No vídeo de hoje nós vamos revisar sobre a independência do Brasil. Esse processo teve início com a transferência da família real para cá. O que motivou essa transferência? Foram os conflitos existentes entre o Reino da França e o Reino da Inglaterra. Um exemplo disso é a Guerra dos 100 Anos e a Guerra dos 7 Anos, que aconteceram séculos antes e que mostram o quanto essa rivalidade ela era evidente. Após a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte ele vai assumir o comando da França e ele vai tentar vencer a Inglaterra, ele vai tentar invadir o território inglês, só que ele não vai conseguir. Então ele vai buscar uma nova alternativa para enfraquecer a Inglaterra e posteriormente vencê-la. Dessa forma, ele vai decretar o chamado Bloqueio Continental em 1806. De acordo com esse bloqueio, ficava proibido todos os outros países de manterem comércio com a Inglaterra. Caso os países insistissem, eles teriam seu território invadido pelas tropas francesas. Só que para Portugal isso era um pouco complicado, porque em 1703 Portugal havia assinado um acordo chamado Tratado de Methuen com a Inglaterra, onde Portugal se comprometia a comprar os produtos manufaturados ingleses e a Inglaterra se comprometia a comprar os vinhos portugueses, né? Inclusive esse tratado ele vai ficar conhecido como Panos e Vinhos. Com isso, Portugal acabou contraindo uma dívida muito grande com a Inglaterra. Então, ela não tinha essa liberdade de simplesmente cortar relações financeiras com a Inglaterra, tá certo? Então, à medida que as tropas de Napoleão elas avançavam, isso vai gerar um certo temor, tanto na Inglaterra quanto na França. Então, no ano de 1807, vão acontecer algumas reuniões secretas na corte portuguesa, onde nós vamos ter a presença de alguns membros da corte inglesa, onde eles vão estar aconselhando Dom João a se mudar para o Brasil. O objetivo deles era garantir mercado consumidor para os produtos ingleses e, segundo, garantir fonte de matéria-prima, tá certo? O Brasil era uma fonte de matéria-prima muito importante. Então, dessa forma, a família real, ela decidiu se mudar para o Brasil e ela veio com a escolta dos soldados ingleses, tá bom? Então, à medida que as tropas de Napoleão elas avançavam, vai fazer com que surja um verdadeiro pânico no território português. Então, a família real ela vai embarcar num processo bem tumultuado, as pessoas jogando pedras, xingando, achando que ele estava abandonando o povo, ele estava virando as costas para o povo, ele era um covarde, aquela coisa toda, tá certo? Então, a viagem como um todo, ela acabou sendo um pouco complicada, né? Tempestades e muito mais coisas que aconteceram, né? Uma infestação de piolhos e tudo mais. Então, no dia 22 de janeiro de 1808, finalmente a família real, ela aportou na cidade de Salvador. Ela vai passar pouco tempo na cidade de Salvador, tá certo? Pouco mais de 2 meses. Só que vai ser tempo suficiente para que Dom João ele abrisse os portos brasileiros às nações amigas, principalmente aquelas nações que eram favoráveis à Inglaterra, e também ele vai criar o chamado Tratado de Comércio e Navegação. Esse Tratado de Comércio ele beneficiava a Inglaterra. De que forma? Concedia tarifas alfandegárias mais baixas para os produtos ingleses do que para os produtos de outras nações. Ou seja, 15% de impostos para os produtos ingleses e 24% de imposto para os produtos vindos de outras nações, tá certo? Então, a grande beneficiária desse tratado vai ser a Inglaterra. Então, a abertura dos portos brasileiros, né, e a transferência da família real para cá vai significar, na verdade, o fim do pacto colonial entre Portugal e Brasil, tá certo? Então, com isso, acaba o pacto colonial. Então, o Brasil passa a fazer comércio livremente com outras nações, a ter uma série de direitos que antes não tinha. Em março de 1808, a família real, ela seguiu para o Rio de Janeiro, que era então capital administrativa do Brasil. E lá Dom João, ele pôs em prática suas primeiras ordens, que eram as chamadas Ordens do Príncipe Regente, que também são conhecidas como Ordens do Põe-se às Ruas. Por quê? Como não havia nenhuma estrutura para receber a família real e sua comitiva de 15 mil pessoas, né, uma comitiva bem pequenininha, então Dom João ele decretou que a elite colonial do Rio de Janeiro deixasse suas casas, saíssem das suas casas e deixasse essas casas vagas para que a família real e a sua comitiva pudesse ter onde morar, tá certo? Então essas são as primeiras medidas que Dom João vai adotar quando ele se instala no Rio de Janeiro.
Além dessas medidas, Dom João vai promover uma série de transformações dentro da cidade do Rio de Janeiro, né, tanto na área pública, como construção de pontes, estradas, praças e muito mais, como também na parte administrativa, tá certo? Existia uma mudança de mentalidade, uma mudança social no Rio de Janeiro nessa época, mas essa mudança ela ficou restrita apenas à elite, que eram pessoas que tinham condições. Né? À medida que essas pessoas elas passaram a conviver com os membros da corte, elas acabaram adotando aquele padrão de vida que as pessoas tinham lá em Portugal, tá certo? Essa mudança de mentalidade, essa mudança social, não foi uma mudança aberta a toda a população, porque a população mais pobre e os escravizados, eles não tiveram nenhum tipo de direito, tá bom? Eles continuaram sendo explorados. Dom João, ele mandou instalar no Brasil, né, o primeiro jornal, o Banco do Brasil, Casa da Moeda e várias outras coisas que a gente já falou no vídeo anterior, tá bom? Então a gente não vai se aprofundar tanto aqui. Mas tudo isso era para que ele tivesse uma estrutura parecida com o que ele tinha em Lisboa, tá bom? Então ele queria aquele padrão de vida europeu que ele tinha lá e que aqui no Brasil não tinha. À medida que o tempo passa, né, à medida que Napoleão foi conquistando mais territórios, instalou-se uma crise em Portugal, tá certo? Só que em 1815, Napoleão foi preso, né, ele foi derrotado, e houve o chamado Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi organizado pelos vencedores do conflito contra Napoleão, né, e tinha à frente sempre a Inglaterra. Então, eles decidiram que os reis, os antigos monarcas que perderam seus tronos para Bonaparte, eles teriam o direito de retornar aos seus tronos. Só que ficava aí um questionamento, né? E Dom João? O que é que ia ser feito, né? A maioria dos outros países via Dom João como um covarde, né? Que havia fugido e tinha deixado Portugal simplesmente abandonada. Então, Dom João, para não perder os direitos que ele tinha sobre Portugal, ele vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Isso tudo era para que ele não perdesse os direitos que ele tinha lá, tá certo? Então, com isso, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e torna-se um Reino Unido, tá bom? Isso vai abrir um leque de possibilidades para a posterior independência do Brasil. Após a morte de Dona Maria I, Dom João ele finalmente vai ser coroado rei em 1816 e nesse mesmo ano vai vir aqui para o Brasil a chamada Missão Artística Francesa, onde vários artistas, pintores, escultores, escritores vão vir para o Brasil para retratar um pouco mais sobre a vida, um pouco mais sobre a fauna, o dia a dia das pessoas. Tá certo? Inclusive, Dom João ele era um amante das artes, por isso que ele vai apoiar a Missão Artística Francesa. Um dos maiores nomes da missão artística foi Jean-Baptiste Debré. Debré ficou no Brasil entre 1816 e 1831, tá certo? Durante todo o período da missão artística. Após retornar à França, ele vai promover uma exposição sobre tudo aquilo que ele retratou aqui no Brasil. Essa exposição ela ficou à mostra entre os anos de 1934 e 1939, tá bom? Vale a pena pesquisar as obras de Debré. Elas retratam muito tanto o dia a dia da corte, quanto também o dia a dia do trabalho, dos escravizados, dos indígenas, tá bom? Um dos primeiros movimentos revolucionários pedindo a separação, né, a independência de fato do Brasil vai ser a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana ela vai ser motivada principalmente porque, após a transferência da família real, a situação dos escravizados ela não mudou, os impostos eles aumentaram, até para que a família real ela pudesse manter um padrão de vida bem elevado. E Pernambuco sofreu muito com isso, né? Porque todas aquelas mudanças que aconteceram no Rio de Janeiro não foram expandidas para outras regiões, como Pernambuco. Então, Pernambuco acabou se sentindo muito prejudicado. E Pernambuco já vinha enfrentando uma crise, né, uma crise financeira devido à concorrência tanto dos produtos como açúcar, quanto também a concorrência americana em relação ao algodão, tá certo? Então, Pernambuco estava passando por uma crise financeira. O primeiro movimento ali conspiratório foi chamado de Conspiração dos Suassunas. Esse movimento ele foi reprimido, mas ele serviu de base para que posteriormente viesse a acontecer a Revolução Pernambucana. O que é que vai motivar, de fato, a revolução vai ser principalmente a falta de participação política da elite pernambucana,
a falta de participação na administração pública, já que todos os administradores de Pernambuco eram escolhidos por Portugal, eram em sua grande maioria portugueses. Eles também questionavam os altos impostos cobrados, tudo isso para manter o padrão de vida dos portugueses, e criticavam o controle português sobre o comércio varejista, criticavam também a preferência dada aos soldados portugueses em caso de promoção, e também eles reclamavam muito sobre a questão das restrições religiosas e sobre a questão da falta de liberdade de imprensa. Deixa eu passar aqui. Essas dificuldades econômicas elas vão acabar agravando ainda mais a situação de Pernambuco. Então, Pernambuco vai iniciar um movimento que tinha como objetivo emancipar a província de Pernambuco, ou seja, separar ela do Brasil, tornar ela um local independente do resto do Brasil. Eles tinham como influências principalmente a questão dos liberais iluministas, e eles organizaram um movimento para tomar o poder. Após eles tomarem o poder, eles proclamaram a República Pernambucana e houve a instalação de um governo provisório. Eles tentavam representar todas as classes sociais, mas esse foi um movimento de elite, tá certo? Foi um movimento da elite da época, então eles não pediam o fim da escravidão. Eles tentaram promover a separação de Pernambuco do resto do Brasil, criando um sentimento de nação, mesmo que restrito apenas aos brancos. Então, eles criaram uma bandeira, essa bandeira, inclusive, hoje ela é a bandeira de Pernambuco, mas, infelizmente, esse governo só durou 75 dias, tá certo? Então, foi uma situação bem breve. Eles tentaram conseguir o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas, infelizmente, não conseguiram. Eles conseguiram o apoio da Paraíba e do Rio Grande do Norte, tá certo? Inclusive, depois a Paraíba e o Rio Grande do Norte foram penalizados devido à participação na Revolução Pernambucana. O objetivo deles era defender principalmente a liberdade de religião e de imprensa, o fim do domínio português. Como eu disse, eles queriam manter a escravidão porque eles eram donos de escravos, então eles não iam abrir mão dessa mão de obra. Cadê aqui? Dom João, ele acabou enviando para o Recife milhares de soldados e vários navios de guerra que reprimiram o movimento. Alguns líderes eles acabaram sendo presos e enforcados, tá certo? Então, a Revolução Pernambucana ela acabou sendo sufocada. Mas Pernambuco um dia foi independente do Brasil por 75 dias. O segundo movimento é chamado de Revolução Liberal do Porto. Essa revolução ela aconteceu em 1820 e ela tinha como principal objetivo convencer Dom João ou obrigar Dom João a voltar a Portugal. Tudo isso por quê? Devido à transferência da família real, à interiorização da metrópole, houve uma diminuição tanto do envio de riquezas para Portugal, quanto também houve essa questão da decadência do pacto colonial. Então, Portugal acabou tendo uma diminuição nos recursos que ela recebia. Então, o povo português começou a exigir o retorno de Dom João e da família real a Portugal. Então, o desenvolvimento da Revolução do Porto, ele foi influenciado também pelos ideais liberais, pediam a instalação de uma monarquia constitucional, ou seja, quando Dom João voltasse, ele ia voltar, mas ele ia assumir o trono, mas ele teria que obedecer uma constituição, tá certo? Então, ele não teria mais poderes absolutos. Eles pediam também a livre concorrência comercial em Pernambuco, do mesmo jeito que estava acontecendo no Brasil, e eles pediam também a recolonização do Brasil, ou seja, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, tá bom? Então, os revolucionários liberais portugueses, eles acabaram convocando eleições para as cortes, que era o nome que eles davam ao parlamento, e eles instalaram a chamada monarquia constitucional. Eles adotaram também algumas medidas que demonstravam o desejo de recolonizar o Brasil, diminuindo a questão dos direitos e tudo mais. Então, essa relação entre Portugal e Brasil, ela começou a ficar bem abalada. Aqui no Brasil, houve a criação de dois partidos, o Partido Português, que defendia que Dom João deveria voltar a Portugal, e o Partido Brasileiro, que defendia que Dom João deveria ficar no Brasil. E também os chamados liberais, que na verdade esses liberais radicais, eles não estavam nem a favor de um nem a favor de outro, eles queriam simplesmente a independência do Brasil. Dom João, ele acabou sendo obrigado a voltar,
em 21 de abril de 1824, mas ele deixou aqui no Brasil Dom Pedro I, né? Dom Pedro ficou como príncipe regente. Só que as cortes elas continuaram pressionando também para que Dom João mandasse Dom Pedro voltar. Só que Dom Pedro não estava muito afim de voltar, não, tá certo? Então, o Partido Brasileiro, liderado por José Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledo, iniciaram uma manobra política para convencer Dom Pedro a permanecer no Brasil. Então, eles criaram uma espécie de abaixo-assinado, né, uma carta, que tinha mais de 8.000 assinaturas pedindo que Dom João ficasse no Brasil. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, decretou o dia do fico, né? Diga ao povo que fico. Com isso, ele determinava que todas as ordens que viessem de Portugal, elas só seriam cumpridas no Brasil caso ele autorizasse, ou seja, quando ele dissesse, cumpram-se, tá certo? Então, houve uma reação contrária lá em São Paulo devido à presença e ao governo de José Bonifácio. Então, isso fez com que Dom Pedro ele acabasse sendo obrigado a resolver a situação em São Paulo. Com isso, né, novas deliberações elas aconteceram em Portugal, pedindo novamente tanto o retorno de Dom Pedro, quanto também o processo de recolonização do Brasil. Então, Dom Pedro ele acabou sendo nomeado sem saber, né, como representante da corte, com ordem para processar todos aqueles que se opusessem às ações de Lisboa. Então, com isso, Dona Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro, ela manda avisar ele estava lá em São Paulo, ela no Rio de Janeiro, então ele manda um mensageiro avisar ele do que estava acontecendo, né, levando 2 cartas. Uma era uma carta vinda de Lisboa, falando que ele tinha sido nomeado, e a segunda era uma carta da própria Dona Leopoldina, explicando a situação, né, explicando o que estava acontecendo, que ele seria, se caso ele fosse mesmo nomeado para ser o representante das cortes, ele seria obrigado a voltar a Portugal. Então ela diz o seguinte, olha, se você voltar para Portugal, você vai ser um escravo de Portugal. Então, a outra alternativa que você tem é simplesmente decretar a independência do Brasil, ou seja, cortar todo tipo de relação que você tem com Portugal. Então, tô trocando muito. Dom Pedro, ele acaba sendo interceptado pelo mensageiro em Santos, né? Ele já estava voltando para o Rio de Janeiro. E no dia 7 de setembro de 1822, ele acaba decretando a independência do Brasil. Como eu disse, mais na frente a gente vai falar mais sobre esse processo de independência, que foi uma independência comprada. Portugal estabeleceu um determinado valor para o Brasil pagar. Após o pagamento é que finalmente o Brasil se tornou independente. Mas lembrem-se sempre que esse processo de independência do Brasil, ele foi uma aliança política entre o príncipe Dom Pedro e a aristocracia rural local, que não queria perder de jeito nenhum todos os privilégios que havia conseguido com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, tá certo? Essa revisão ficou muito longa, mas eu acho que é muita coisa pra gente explicar num vídeo só, tá certo? Gente, fiquem com Deus, amo muito vocês, tô morrendo de saudade, me desculpem se o vídeo ficou longo, tá certo? Mas eu amo muito vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só falar comigo no Zap. Fiquem com Deus, tchau, tchau!